Boa tarde, estamos aqui para começar a nossa primeira live do Grupo de Estudos Olímpicos e hoje tendo um convidado muito especial que é Thiago Brant, nosso especialista em surf nos estudos olímpicos, e gostaria então de convidar o Thiago para a gente começar aqui a nossa conversa nesse fim de tarde, nessa sexta-feira que, teoricamente, estamos todos em quarentena, num momento difícil aí para todo mundo, mas vida segue, vamos aqui nós tocar a vida, não é isso? Estou esperando o Thiago aparecer aqui na nossa lista. Estou vendo bastante gente já entrando para participar dessa nossa conversa e só falta aparecer o Thiago. Bom, para quem já segue o Thiago em outras mídias, em outras redes, o Thiago é ele está entrando aqui. Thiago, que é um querido, nosso especialista em surf, em modalidades radicais, que defendeu no final do ano passado a sua dissertação de mestrado na IASH da USP, falando sobre... Prof. E aí, querido, como é que você está? Tudo bem, estou vendo que você já está nas colinas aí, né, de Campos do Jordão. Mais ou menos. A gente tenta fugir, já que a gente não pode fugir para a praia e não pode fugir dessa coisa toda, a gente segue cada um no seu canto, não é, Thiago? Como é que estão as coisas aí, querido? Olha, por aqui sigo estudando, professora. Para quem não sabe, é Kátia Rubio, grande professora da USP. Eu a conheci num curso, né, que ela ministrava lá. Na verdade, era uma disciplina, né, do mestrado. E foi uma felicidade enorme te conhecer, Kátia, porque eu já lia os teus livros antes de te conhecer, já admirava muito a tua prosa. Depois aprendi a admirar também essa figura que está aí na tela para gente. Você em carne e osso é ainda melhor do que nos livros. Então, para mim, é um maior prazer estar aqui participando contigo dessa live, né? O que a gente mais tem feito, na verdade, durante a quarentena, né? Também lá no nosso canal, no Série ao Fundo, a gente tem feito regularmente e, por incrível que pareça, tem funcionado, né? O que significa que, na verdade, é uma outra maneira, né, de se relacionar e de manter a atividade. Eu acho que isso é o que está mais fazendo falta. O que a gente não pode parar, né, Thiago? Não dá o que não pode é parar. Atrás de uma onda vem outra, né? É isso, essa é mais uma lição que o surf ensina, né? Tenha calma, porque as coisas passam, as séries voltam, né? E se você não pegou a melhor nessa série, de repente numa próxima a gente consegue, né? É isso aí. Bom, Thiago, vamos começar a nossa conversa aqui. É super importante esse nosso encontro. Nós, dos Estudos Olímpicos, que acompanhamos toda essa transformação por que passa o movimento olímpico, e não fosse essa pandemia, dentro de poucas semanas nós teríamos uma edição olímpica em Tóquio, que teria como grande novidade desse ano a inclusão de modalidades como surf, skate, escalada, karatê. E você usou o teu mestrado, né? Fez a tua dissertação de mestrado falando sobre o surf no programa olímpico. Fala para a gente um pouco o que significa isso, tanto para o surf como para o movimento olímpico. Olha, eu acho que para o surf é um reconhecimento da potência que esse esporte representa no mundo, né? Ainda é considerado um esporte de nicho, tem poucas pessoas que entendem de surf, menos ainda os que surfam de fato, mas existe uma potencialidade de audiência enorme, né? Porque o surf é um esporte plástico, é um esporte bonito de se ver,
aliado à natureza, né? Algo que agora, então, com a pandemia, está fazendo cada vez mais falta para todos nós, né? O contato com a natureza. E no surf você está literalmente em contato constante com a natureza, mais precisamente com a água do mar, que muitos comparam com o líquido amniótico, né? Que a gente vive lá naquela época que a gente nem tem condição de lembrar, né? Lembra, No útero ou das se nossas lembra. mães. Enfim, tem toda uma simbologia por trás disso, e você que entende muito, né, de mitos e de símbolos, inclusive, deve entender o que eu estou falando, né? Eu acho que para toda a situação que a gente vive dentro d'água, existe uma situação parecida para a gente viver fora dela também, né? Então a gente carrega lições do mar para a costa, para a terra, né, para onde a gente vive. E acho que, portanto, o surf tem muito a contribuir para o movimento olímpico, porque ele traz esse ar fresco, digamos assim, né, de um esporte jovem, bonito, e que tem atrás de si um estilo de vida vinculado, né? Inclusive, esse era o maior argumento daqueles que eram contra a inclusão do surf nos Jogos Olímpicos. A questão do estilo de vida. Como é que faz para você? Você surfa, competição, não é? Entendeu? Tem todo esse lado filosófico também do surf. Para aqueles que são crentes, né? Fica difícil imaginar o surf apenas como competição, né? Que vai ser aquilo que a gente vai viver nos Jogos Olímpicos. Mas com certeza os Jogos Olímpicos, e isso ficou provado, né, no meu mestrado, também estão atrás disso que a gente chama de estilo de vida, né? Do lado cultural, do lado artístico do surf. Legal. O que você entende como a maior diferença entre esse surf raiz e o surf olímpico, Thiago? O que vai diferenciar um de outro? Olha, o surf raiz ele independe de placar, né? Para começar, ele é um esporte em que o atleta se satisfaz muito mais consigo mesmo do que disputando uma partida ou, né, entrando numa competição. Eu, por exemplo, surfo há mais de 20 anos e nunca competi na vida, né? Eu acho que, como eu, a grande maioria dos surfistas também nunca competiu. Não que isso não seja legal, pelo contrário, é muito bacana. Até porque ali a gente é capaz de ver de fato os melhores surfistas do mundo e levando o nosso esporte para um outro nível, né, que a gente no amadorismo não conseguiria fazer. Mas enfim, o surf raiz ele tem a ver com esse sentimento, com a sensação, que é uma sensação de prazer, é uma sensação hedonística, né, e que muitos perseguem através do surf. Agora, o surf competitivo não, né? O surf competitivo, ele acontece todo tipo de disputa, né? E não necessariamente o surfista está aqui para disputar alguma coisa, entendeu? É interessante o que você fala, porque isso que a gente está chamando de surf raiz tem muita relação com aquilo que seria a origem dos Jogos Olímpicos, né? Que era a importância do celebrar, do competir pela celebração e não necessariamente pela competição. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa na forma como a competição envolve duas pessoas que interagem e que sem o outro não existe a possibilidade de se realizar, isso transforma completamente aquilo que a gente entende por competição. E acredito que nenhuma modalidade, mais do que o surf, compreenda isso, né, Thiago? Existe uma ética do participar, uma ética do competir, que está muito relacionado com esse espírito dessas coisas que vêm da natureza. É mais ou menos isso? É por aí, mas é também uma forma de encontro, né? Um encontro não apenas com a natureza, mas também com os outros surfistas e com o público em geral, né? É um esporte altamente social, como a maioria dos esportes é uma expressão social, né? Mas o surf, ele carrega, né, consigo uma série de elementos assim que nos permite ver além da competição, né? Eu acho que é muito aquilo que o próprio Barão de Coubertin quis dizer quando trouxe de volta aos Jogos Olímpicos da Antiguidade.
quando ele tem aquela célebre frase, né, de que o importante não é vencer, mas competir. Eu acho que esse competir... Que nem é dele, né? Que nem é exato, dele. Mas esse competir é muito mais participar até do que competir, enfim, disputar, né? Acho que a questão é participar. E essa é a oportunidade que nos foi dada esse ano, ao surf, né, como um todo. Eu sou super favorável ao surf nos Jogos Olímpicos, porque eu acho que ele traz essa novidade para os Jogos Olímpicos, ele traz essa esperança, digamos assim, de resgatar os valores originais do olimpismo, e um deles é justamente esse, né? A questão da solidariedade, de participar, de celebrar à frente de competir. Maravilha. Tem gente aqui perguntando como é que uma modalidade se torna olímpica, né? Então, é importante dizer que entra para o programa olímpico modalidades que sejam universais. O que significa ser uma modalidade universal? Que ela seja praticada nos 5 continentes, que ela tenha um determinado número de confederações nacionais que garantam que esse esporte seja universalizado. E é interessante perceber que o surf ele já é uma modalidade praticada 3.000 anos, Thiago? Existem controvérsias, né, nesse aspecto. O surf ele teve 2 origens conhecidas, né? Uma pelo grande capitão inglês, né, que teoricamente descobriu o surf no Tahiti, no Havaí, enfim, nas Ilhas Polinésias, né? E tem a vertente peruana, que diz que o surf é uma evolução daquilo que eles têm lá, que serve de instrumento para pesca, chamado cabalitos de totora. O capitão inglês, no caso, era o James Cook. Ele trouxe essa novidade para a Europa em 1789, voltando, né, de uma viagem lá para a Polinésia. E lá ele reparou, né, nos nativos surfando já naquela época, nos anos 1700, final dos anos 1700, totalmente nus. E isso gerou uma série de como é que eu diria isso? Inconveniências, né, para o esporte, porque o mundo era cristão, ortodoxo, enfim, daquele estilo muito careta, como a gente gosta de dizer aqui. Então, a consequência disso é que os ingleses, quando voltaram, né, para as Ilhas Polinésias, dizimaram quase que a totalidade da população nativa, não só por conta do surf, né, e dos outros hábitos que eles tinham, mas principalmente porque trouxeram doenças como essa que a gente está vivendo hoje aqui no mundo inteiro, e os índios não tinham, né, como ter anticorpos contra isso. Então, 10% da população sobreviveu, e a primeira pessoa a, de fato, apresentar o surf para os Jogos Olímpicos foi Duke Kahanamoku, que era um nativo do Havaí, tricampeão olímpico. Ele tem, na verdade, 5 medalhas, ganhou 3 medalhas de ouro, mas também ganhou 2 medalhas de prata e uma de bronze, competindo em 3 Olimpíadas, né? A primeira dele foi em 1912, mas onde ele ganhou a maioria das medalhas foi em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial. E esse cara, desde aquela época, já queria trazer o surf para os Jogos Olímpicos, e foi ele quem disseminou a cultura do surf, né? Que, afinal de contas, acabou muito mais conhecida até do que o próprio esporte, graças ao empurrãozinho lá de Hollywood, né? Anos 60 foi quando os americanos descobriram o surf, por causa do Duke Kahanamoku também. O Duke foi fazer exibições na Califórnia, também na Austrália, na Europa, na década de 20, ali naquela época. E a partir daí o surf começou a se desenvolver nesses lugares e pegou gosto lá pelos californianos, e eles aqui acabaram disseminando essa cultura, né? Muito por conta da indústria cultural de Hollywood mesmo. Maravilha. Thiago, estão chegando várias perguntas aqui para nós, e vamos ver se a gente consegue incluir essas perguntas na nossa conversa. Legal. Uma das perguntas que eu achei bem interessante é como é que pode o surf ser universal se existem países que não têm mar, não é? E como garantir a igualdade, que é um dos valores olímpicos, se as condições do mar variam de lugar para o outro?
Boas essas perguntas, hein? Esse pessoal é Muito inteligente. Tô gostando disso aqui. Gostei dessa brincadeira, cara. Não, é total, até porque, e isso é uma outra característica do surf que é empolgante, né? A questão das ondas. Em cada praia a onda quebra de um jeito diferente. Tem praia que nem dá onda, né? E tem lugar que nem tem praia, como você falou, né? Eu acho que aí está muito parecido com os Jogos de inverno para o Brasil. Os brasileiros que vão praticar, né, esportes de inverno. Isso. Inclusive, a minha parceira Isabel Clark, que em 1990 quando é que foi lá em Deixa quieto, não precisa enfim, ficar 1900 lembrando. e bolinha, ela foi 6º lugar nas Olimpíadas de Inverno, uma brasileira, quer dizer que nem tem neve no país, enfim, ela passa muito tempo viajando. E assim são os surfistas também, porque independente da onda que quebra na sua praia, existem ondas míticas ao redor do planeta, né? E nós, surfistas, vivemos para isso, para conhecer essas ondas também, né? E fazer uma espécie de intercâmbio, essa que é a verdade. Porque como as ondas não são parecidas, a gente vai aprendendo aqui, acolá, com ondas diferentes, com pessoas diferentes. E essa é outra beleza do surf, esse intercâmbio, né, cultural que ele proporciona. Então, e você fala de uma modalidade que depende inteiramente da natureza. Como é que fica o surf em tempos de Covid, Thiago? Como é que fica o mundo depois disso tudo? Me conta. É uma situação bastante complicada, né? Muitas praias estão fechadas, eu sei que na Europa... Olha só quem entrou aqui na nossa live, Jojó de Olivença, cara. Olha aí, José de Olivença, bicampeão brasileiro. Bem-vindo seja, Jojó. Não, e o Jojó, ele tem uma particularidade a mais, que precisa ser dita aqui também, né? O surf, apesar de ser um esporte criado, seja no Peru, seja nas ilhas polinésias, né? Não foi criado por brancos. No entanto, por conta da questão cultural, ele sempre foi muito associado a loiros de olhos azuis, mais ou menos como Jesus Cristo, que a gente está acostumado a ver, né? O cara com aquele padrão europeu, que na verdade não é ele, né? E o surf que nem que nós, assim. O Duca Hanamoku mesmo, ele não era negro, mas ele era muito escuro. Ele era das ilhas polinésias, né, nativo de lá, quer dizer, não tem nada a ver com o estereótipo do surfista. E o Jojó foi o primeiro campeão brasileiro negro da história. E um dos poucos pelo mundo, né, Jojó? O Jojó tá aí, pode até comentar que como eles são poucos, né, os negros, e isso é uma grande barreira também, né, um preconceito que ainda existe no esporte, que apesar de se dizer despretensioso e sem preconceitos, não é bem assim, né? Outro preconceito muito arraigado ao surf é de ser um esporte masculino. Isso a gente repara também lá no nosso canal de YouTube, no Série ao Fundo, quando a gente percebe que a grande maioria da audiência é masculina, né? Tem uma pergunta aqui. Isso, Perdão? Acabou de chegar uma pergunta aqui perguntando isso. Como é que fica o surf feminino? Surf ou surf, Thiago? Aí vai de quem quiser, né? Na verdade, a palavra certa não deve ser nem uma nem a outra, né? O surf é uma palavra inglesa, o surf é uma palavra portuguesa. Na minha dissertação eu usei o surf porque nós somos brasileiros, né? Então a minha língua é essa. Mas nenhuma nem a outra estão certas, né? Na verdade, não tem nome para o prazer que a gente sente deslizando em cima de uma prancha por uma onda do mar, né? E essa é a grande verdade. E não tem gênero também. Hoje em dia, muito mais do que na época em que eu comecei a surfar, eu acho que assim, à medida que o esporte vai evoluindo, a gente vai abrindo a cabeça e outros públicos vão também se apropriando desse esporte. É o caso das mulheres. Assim, quando eu comecei, tinham muito poucas meninas surfando. Hoje em dia, tem mar que você entra e você é minoria enquanto homem. Tem muito mais mulher surfando do que homem. E eu acho isso lindo, maravilhoso, tem tudo a ver. Porque o próprio espírito do esporte tem a ver com o espírito feminino, né? Então, eu acho muito legal isso. E a WSL, enquanto órgão mundial, né, que coordena o surf, não estou falando da ISA, a gente precisa diferenciar também os dois organismos, né? A WSL
é a organização profissional do surf mundial, Tá. e a ISA é a Associação dos Surfistas ligada ao movimento olímpico. Muito Tá. legal que elas se juntaram agora, inclusive, para, como dizer, promover as Olimpíadas, né? Uhum. Mas a WSL, enquanto organismo profissional do surf, já há 2 anos equiparou premiação de homens e mulheres, mostrando um caminho, né? Que é o Legal. caminho da igualdade, que é muito bacana. Então, eles promovem a igualdade de gênero, também a sustentabilidade e como eu te disse, os surfistas negros são uma minoria no circuito mundial, mas não é que eles não existem. Eles existem e são muito respeitados também pelo corpo que administra o esporte no planeta, né? Isso é bem bacana. Você está dentro de um esporte que é livre e que é para todo mundo. Maravilha. Você tocou nessa questão institucional. Quer dizer, a gente tem uma associação de surfistas ligada ao movimento olímpico, uma ligada ao profissional, que agora se juntam por conta dos Jogos Olímpicos. Uhum. Isso no Brasil, como é que é a questão institucional do surf no Brasil, Thiago? Olha, a questão institucional do surf no Brasil está um pouquinho complicada, para te falar a verdade. Assim, a gente tem já um organismo que atua nessa esfera, né, de organização há muitos anos, chamada ABRASP, Associação Brasileira de Surfistas Profissionais. Existe a Confederação Brasileira de Surf, que é ligada ao movimento olímpico e que vem sendo presidida já há muitos anos pela mesma pessoa, o senhor Adalvo Argolo, baiano, como Jojó de Olivença, competidor, ex-competidor também ele, o Adalvo Argolo, de um pouco antes da época do Jojó. E existem muita controvérsia atualmente a respeito do mandato do Adalvo, né? Por ser um esporte que até pouco tempo atrás não tinha as luzes, né, do noticiário, etc. e tal, ele era levado muito como a confederação não era lá muito democrática, digamos assim, tanto que o presidente é o mesmo há mais de 10 anos, né? E a partir do movimento olímpico e da profissionalização pela qual a confederação precisou passar, esse mandato passou a ser questionado e tem muita gente aí, né, que é contra o Adalvo Argolo. Muitos são a favor, até porque ele é a face olímpica do surf brasileiro, né? Então, se você quiser participar do surf competitivo e principalmente do surf olímpico, você vai ter que passar pelo Adalvo Argolo hoje em dia e pela CBSurf, que é a Confederação Brasileira de Surf. Mas como eu te disse, tem muita controvérsia aí e o mesmo problema o skate teve que enfrentar também para poder participar dos Jogos Olímpicos, né? Dele ter uma confederação brasileira atuante e vinculada a uma confederação internacional. Uma das cenas que marcou o ano passado foi a saga de um surfista brasileiro roubado nos Estados Unidos. Conta pra gente um pouco e qual a relação disso com esse momento institucional do surf brasileiro, Thiago? Olha, esse surfista, que na verdade acabou se tornando campeão mundial ao final da temporada, ele foi representar o Brasil em Tóquio, numa competição da ISA, né? O ISA Games. Quem que era ele? Qual que é o nome dele? O nome dele é Ítalo Ferreira. Isso. O Brasil foi para lá com o seu time mais poderoso, 3 homens e 3 mulheres muito capazes, né? O Ítalo Ferreira, o Gabriel Medina, que já é bicampeão mundial, e o Felipe Toledo, que é sempre apontado por muitos, ano entra, ano sai, como um possível campeão. Quem sabe talvez até em 2020, vamos ver, é outra promessa aí do surf brasileiro. Entre as meninas a gente tinha uma importada do Havaí, ela é brasileira, nasceu no Brasil, mas a mãe dela já tinha imigrado para o Havaí há muitos anos atrás, e por conta disso ela demorou para entrar no time brasileiro, né? Acho que ela entrou ano passado, se não me engano, o nome dela é Tatiana Weston Webb, e é a brasileira mais bem classificada no ranking mundial.
Atrás dela tem a Silvana Lima, que também se classificou para as Olimpíadas. Fiquei muito feliz com isso, até porque a Silvana Lima é uma veterana, ela já está no circuito há muitos anos, foi 2 vezes vice-campeã mundial e surfa muito, né? Tem todas as credenciais, né, para representar bem o Brasil. Como a gente só vai ter 2 atletas no masculino e 2 atletas no feminino por país a representar, né, cada confederação, o Brasil vai para as Olimpíadas com o Ítalo e o Gabriel Medina. Por quê? Porque o Ítalo foi competir no Japão, participar desses ISA Games, ele acabou vencendo essa competição, uma espécie de pré-olímpico lá no Japão. Isso depois de ter sido roubado, como você falou, na Califórnia. Ele estava na Califórnia, ele e a namorada, tal, estacionaram o carro cheio de coisa dentro, foram comer, sei lá, e quando voltaram o carro tinha sido arrombado e tinham levado tudo, né? Não só seus pertences pessoais, como seus passaportes. E uma semana depois o Ítalo iria representar o Brasil nessa competição no Japão. E, nossa, é uma saga, uma verdadeira novela. Chegou na praia com a bateria já rolando, entrou de bermuda, de sarja na água e por aí foi, né? Exatamente. Não, é incrível, porque assim, foi muito complicado. Ele perdeu o passaporte dias antes de viajar, acho que no próprio dia que ele ia viajar, na verdade. Então teve que adiar a viagem, teve que passar no consulado, conseguir o visto, etc e tal. Resumo da ópera, ele chegou no Japão praticamente na hora de participar da competição, só que ele estava em Tóquio e tinha que chegar até a praia. Então ele pegou um carro da Confederação Brasileira, inclusive do COB, né? Time Brasil. Do time Brasil. Foi para a praia, né? Tinha acabado de chegar de viagem, não teve nem condição de colocar a roupa, pegou a prancha emprestada do Felipe Toledo e competiu primeira bateria, que já estava na água. E como ele é muito bom e as ondas no Japão não eram lá grande coisa, a arrebentação era próxima da praia, ele conseguiu entrar, surfar 2 ondas, que é o que ele precisava para fazer um placar, e vencer a bateria. Resumo da ópera, ele venceu lá no Japão, é incrível a história desse cara, do Ítalo, e no final da temporada foi campeão mundial lá em Pipeline, numa final exclusiva brasileira com seu companheiro de equipe, Gabriel Medina. Os dois disputaram a final em Pipeline, que era a última etapa e última bateria do ano, sendo que um estava em primeiro, o Ítalo Ferreira, e o outro estava em segundo, o Gabriel Medina, ou seja, essa foi a final mais assistida da história do surf. Uma final brasileira no Havaí. Mataram morrer. E assim, inclusive inspirou o CEO da WSL a repensar o formato da competição para a gente ter esse tipo de apelo em próximos eventos mundiais. De terminar a temporada, o primeiro disputando contra o segundo num mata-mata para ver quem leva, enfim. De novo, o aspecto da competição entrando no estilo de vida do surfista, né? É muito legal você apresentar essas histórias e esse estilo de vida que o surf mostra, porque isso, às vezes, parece não combinar muito bem com todos os jogos institucionais, os jogos de poder que o esporte olímpico, o esporte profissionalizado chama, né, Thiago? Verdade. E o Jojó falou aqui há pouco que o problema da Confederação Brasileira de Surf é a questão da gestão. O que é que você tem para dizer sobre essa questão da gestão? Olha, eu acho que a gente está passando por novos tempos, né? O Brasil, acho que está num processo de amadurecimento ultra rápido, que eu fico muito feliz de perceber isso. Muita gente não percebe isso, mas eu acho que a gente está amadurecendo como nação, e um dos fatos que me leva a pensar isso é justamente a Confederação Brasileira de Surf, de como ela vinha sendo gerida, de como surgiram todas essas polêmicas a respeito da gestão da CB Surf e de como, possivelmente, e eu acredito nisso, a gente vai conseguir sair dessa para melhor. E esse modus operandi da Confederação Brasileira de Surf era muito parecido com outras confederações brasileiras do esporte que levavam a essa gestão de uma maneira amadora,
com muito pouca transparência e com muitos privilégios, né, para certas pessoas, enquanto para a maioria dos atletas que são, de fato, aqueles representados pela entidade, acabavam sofrendo com isso, né? Eu já ouvi várias histórias de jogos que brasileiros, surfistas brasileiros, foram disputar em nome do Brasil por essa organização mundial, a ISA, né, que é essa entidade, digamos assim, amadora do surf. A gente sabe que hoje em dia não existe mais esporte amador, né? Inclusive entre os amadores tem gente ganhando salário e precisa mesmo, porque né, tem que se sustentar. Enfim. Lembrando que amador vem de fazer por amor, né? Ou seja, exato. Também viver disso não significa que você perdeu o amor pelo que você faz, pelo contrário, né? Aliás, quando você perde o amor, fica difícil ganhar também, né? Eu acho que... Tudo na vida que perde o amor fica difícil de ganhar. Né? Perder o amor já era, é isso. Foi o que eu falei para minha ex-mulher. Perdeu o amor não dá mais, meu. Vamos seguir em frente. Cada um pro seu lado. Nesse ponto você também tem experiência, né? Um pouquinho, né? Enfim, eu acho muito legal, né, quando a gente se refere ao amador, porque de fato o amador é o que interessa para o esporte, né? Eu me vejo muito como amador, eu amo o esporte, não é só o surf, né? São todas as disputas esportivas, principalmente, porque isso é uma metáfora da vida, né? Aquilo que a gente faz no esporte é fazer aquilo que a gente não pode fazer na vida, que é matar o adversário, enfim... derrotar alguém, para que isso, né? Mas assim, no esporte você pode, porque eu acho que tem muito a ver com arte, né? E o surf é um esporte artístico, entre aspas, né? Porque você vê, o julgamento é subjetivo, você não tem metas específicas para atingir, e é uma forma de expressão, principalmente, né? A forma como o surfista se utiliza da prancha na onda para manobrar. Então acho que tem muito a ver com a arte. A vida imita a arte e o surf é esporte, mas também é arte, né? Eu acho isso muito bacana. E você fala sobre isso na sua coluna de amanhã, né? De amanhã na Folha de São Paulo. Eu não quero dar nenhum spoiler aqui, mas vale a pena, hein? Eu acho que esses tempos que a gente vive, em que as competições esportivas todas estão suspensas, é que a gente se dá conta do quanto o esporte faz falta na nossa vida. E eu não digo só do esporte que a gente pratica, mas do esporte que a gente assiste. Porque isso que você fala dessa representação estética, né, a competição esportiva, ela é uma referência para muitas coisas que acontecem na vida da gente. Mas é preciso educar os olhos, é preciso se educar para poder compreender o esporte para muito além de uma competição, né? Quando a gente olha para uma manobra numa onda gigantesca, quando você assiste a uma ginasta dando um mortal, ou seja lá o que for, a preciosidade do movimento mostra para todo mundo que assiste o limite da humanidade. É isso. Mas, por outro lado, para quem não tem a educação para o esporte, isso chama atenção, mas não é passível de palavras. Então, mais do que nunca, é tempo da gente se educar para o esporte, né, Thiago? E você tocou num ponto que, para mim, é básico, né, na minha carreira, que é basicamente isso, traduzir para o ouvinte, para o espectador, aquilo que há de belo no esporte, né? Uma das coisas que mais me trouxeram para essa profissão do jornalismo foi exatamente isso, poder contar belas histórias, né? Eu acho que a gente tem muita história por aí e a maioria das histórias que a gente ouve no nosso dia a dia não são histórias muito felizes, né? A gente quer se informar, é lógico, eu sou jornalista, adoro assistir um jornal, por exemplo, mas eu te confesso que várias vezes, e principalmente nas últimas semanas, está difícil de assistir jornal, né? Porque não apenas essa pandemia está ceifando vidas por aí, como, né, os nossos governantes estão se atrapalhando cada vez mais, né? Essa impressão que eu tenho. Então não são notícias muito legais, né? Não é muito positivo, enfim. Você não sai com um alto astral depois de assistir um jornal. Mas aí entra o esporte. Geralmente o esporte sempre vem no final do jornal, né?
que é para deixar aquela impressão positiva, dar né, dar o ar da graça, dar uma aliviada para a galera, né? Porque fica difícil viver num mundo tão opressor, né? Então, acho que o esporte também tem esse lado, né? O esporte como educação e como, enfim, belas histórias que a gente pode contar. E eu me sinto muito privilegiado de poder contar algumas delas, né? Como jornalista. Para quem está entrando e assistindo essa conversa fiada aqui numa sexta-feira, final de tarde... Sextou, Kátia! Sextou! Pena que não dá para fazer happy hour com os amigos, né? Mas vamos lá, fazemos happy hour aqui virtual. Esse Instagram é do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo. E uma das nossas principais metas é contar histórias, né, Tiago? Nós contamos a história dos atletas brasileiros que participam e participaram dos Jogos Olímpicos, ou seja, a gente conta a história do esporte olímpico brasileiro por meio dessas histórias pessoais, dessas biografias que têm corpo e não apenas história, e isso para a gente dá uma outra dimensão do esporte. Quando a gente olha a história do esporte pela ótica do atleta, pelo viés do atleta, a gente descobre que o esporte é realmente muito mais e para muito além de uma competição. Paulinha está aí do teu lado? Paulinha está aqui do lado. Sempre, né, prof? Graças a Deus. Beijo, Paulinha. Não, tá rolando a live aqui, pequena. Vem dar um tchau aqui pra galera. Diz que não vai aparecer. Mas é isso aí. Tiago, oi, Paulinha, tudo bom, querida? Tiago, nessa tocada do surf, como é que também fica o skate e as outras modalidades que você acompanha que buscam por esse caminho olímpico? Olha, nesse ano, né, ou melhor, no ano que vem, se as Olimpíadas acontecerem, né, essa é uma outra conversa, provavelmente para um futuro papo aqui mesmo no GEL, né, porque esse adiamento das Olimpíadas, hoje mesmo sai no jornal que pode virar cancelamento, né? E a gente já está falando isso há algumas semanas, né? Você já vem nos falando sobre isso há algum tempo. Eu ficaria muito triste, na verdade, se justamente nesses jogos a gente tivesse, né, os jogos cancelados, né? E não só pela estreia do surf, mas principalmente pelos atletas que vêm treinando há anos e anos em todas as modalidades para participar de uma Olimpíada, eventualmente só vão ter essa oportunidade, ou essa seria a última oportunidade, e por conta do cancelamento não participariam, né? Enfim, essa é uma outra conversa. Mas a gente estava falando sobre o que mesmo, professor? Agora me perdi aqui. Do pessoal do skate e das outras modalidades que estariam... É isso, né? Nessas Olimpíadas, nesses Jogos Olímpicos, né, a gente teria a estreia de 3 modalidades de aventura, como a gente fala, né? Ou modalidades radicais, ou de estilo de vida, como muitos dizem, né? Que seriam, além do surf, o skate e a escalada. A gente, lógico, não sabe se esses esportes vão continuar no programa olímpico, incluindo o surf, mas a gente espera que sim, porque me parece um movimento desejado pelo movimento olímpico, pelo COI, né, pelo Comitê Olímpico Internacional, que é justamente rejuvenescer a audiência dos Jogos Olímpicos, né, deixar os Jogos Olímpicos com uma cara um pouquinho mais moderna. A gente já tá mais atrativos. Uhum. É isso, a gente está no ano 2000, é uma outra geração. Os esportes praticados hoje são outros, né, do que aqueles que vieram se incorporando aos jogos ao longo dos anos, enfim. Acho que esse é só um primeiro passo. Eu acompanho também há muito tempo os X Games. Uhum. Os X Games foram uma espécie de Olimpíadas dos esportes radicais criadas nos Estados Unidos por uma emissora de TV, a ESPN. Tive um privilégio também de trabalhar com eles por alguns anos e cobrir os X Games, porque o formato é mais ou menos parecido. São esportes individuais, todos eles com julgamento, ou seja, são subjetivos também. Alguns têm parâmetros, né,
como altura, etc. e tal, mas não é o caso. Na verdade, a maioria dos esportes dos X Games são esportes que privilegiam a arte, né, como a gente estava falando, as manobras, enfim, coreografias, né, muito mais do que uma marca específica. Então, assim, espero que ano que vem a gente tenha Jogos Olímpicos, que a gente possa ver a estreia desses esportes, porque, na minha opinião, demorou. Isso é um movimento que só vai aumentar daqui para frente. A inclusão de esportes mais modernos ou mais jovens, digamos assim, nas Olimpíadas. Caso os Jogos sejam cancelados, efetivamente, Thiago, você acredita que haverá uma nova seleção depois para 2024? Ou seja, esses caras que já conseguiram índice, já conseguiram a vaga, voltam do zero? E como você avalia 4 anos depois, né? E esses, tanto o Ítalo como Medina, enfim, as meninas, como é que você vê, em caso de cancelamento, o futuro deles? Você acha que eles voltam para 2024 ou não? Então, a gente tem uma seleção jovem, né? Pelo menos a seleção brasileira masculina é formada por 2 jovens, né? Os caras têm 25 anos, 24, 25, o Gabriel e o Ítalo, né? Mas na seleção feminina a gente já tem a Silvana, por exemplo, que tem mais de 30 anos, já está num processo de descendência, digamos assim, no ranking mundial. Nem por conta do surf dela, mas por conta das novas gerações que estão chegando. Eu continuo achando que a Silvana, por exemplo, é uma excelente surfista e pode fazer frente a qualquer competidora mundo afora. Mas a gente também não pode ignorar as novas gerações e essas meninas que estão vindo surfando cada vez melhor, com um outro drive, né, digamos assim. Então a Silvana já não sei se ela estaria numa Olimpíada em 2024. Não põe minha mão no fogo, porque acho que, apesar de mais experiente, ela ainda é muito jovem de cabeça e ainda tem todas essas manobras modernas, o surf já fazem parte do surf dela. Ela teria condição, sim, de estar em 2024, mas já é uma dificuldade maior, né? Eu acho até que agora, para 2021... Em 4 anos, muita coisa pode acontecer, né, Thiago? 4 anos é isso aí, não é por acaso, né, que a gente vê os Jogos Olímpicos a cada quadriênio, porque são gerações diferentes, né? E assim, eu acho até que para o ano que vem pode ser que a gente veja algumas mudanças ainda acontecendo para 2021, se as Olimpíadas forem mantidas. Por exemplo, algum surfista classificado pode se machucar, e aí abriria a vaga para outro profissional ou outro atleta daquele país, digamos assim. É uma possibilidade, por exemplo, para o Kelly Slater, que assim, é o maior surfista da história do planeta, conquistou 11 títulos mundiais, ele é mais do que o melhor surfista do mundo, né, por tempo vivido, digamos assim. Ele está há mais de 20 anos. Mas não conseguiu a vaga olímpica, né? Mas não conseguiu a vaga olímpica. Ele não conseguiu a vaga olímpica, mas ele ficou em terceiro no time americano. O que significa que, se um dos 2 classificados americanos se machucar, tiver uma lesão, alguma coisa, o primeiro a entrar é o Kelly Slater. E assim, longe de mim querer desejar uma lesão para um atleta no auge da forma física, claro, né? Mas eu ficaria muito feliz de ver o Slater participando das Olimpíadas. Acho até que ele podia ganhar uma entrada... liberado, sabe assim? Uma menção, um convite honroso. É isso. Você sabe que a gente teve a oportunidade de entrevistar mais de 1.500 atletas olímpicos brasileiros de toda a história. E uma das coisas que mais chama a atenção para a gente é que existem atletas de modalidades cujos campeonatos mundiais acontecem com muita frequência. Então, são atletas que acumulam muitos títulos mundiais. Mas falta aquele título olímpico, não é? Porque aí a gente vê a força que os 5 anéis têm na história de um atleta. É quase assim doloroso da gente ver uma atleta, um atleta campeão mundial inúmeras vezes, dizer com lágrima nos olhos assim, olha, mas me falta
um título, né, que é o título olímpico. E eu acho que no caso do Slater é um pouco isso, né? Com certeza. Não estava na história dele a possibilidade dos Jogos Olímpicos, mas de repente isso se abre e ele tem que competir numa outra vibe com esse espírito da conquista da vaga, que não é pegar a onda, né? Que é diferente de você estar no mar esperando a tua onda. Tem muito mais coisas em jogo do que só a onda da vez, né? Não, e o Slater, ano passado mesmo, 2019, ele estava louco para conseguir essa vaga olímpica, né? O ano da classificação para os surfistas do WCT, né, que são a elite do surf mundial, foi no ano passado, 2019, e ele ficou muito próximo dessa vaga, né? Acho até que ele não se aposentou antes para ter essa possibilidade. E ele de fato teve. É mais um feito incrível para mim na carreira dele, né? Um cara que, como eu disse, está há 20 anos entre os melhores do mundo, que ganhou o título mundial 11 vezes, sendo que depois dele, o cara que mais ganhou 4 vezes, né? Quer dizer, não tem nem comparação uma coisa com a outra, né? Vejo o Medina muito próximo dele, para te falar a verdade, porque são espécies de extraterrestres, sabe assim, aquele cara que veio tirar um tempo extra na Terra, veio para deixar um legado, para ensinar nós menos dotados a viver de uma forma, né, mais primorosa, enfim, sei lá. Eu acho que o Slater é um desses caras, ele é um ET. E o Medina eu vejo muito de ET nele também, apesar de ser um cara jovem, né? Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer com a carreira do Medina. Mas eu diria que hoje ele é o surfista mais competitivo e o mais propício a ganhar mais títulos aí no futuro. Sem desmerecer o resto dos brasileiros, porque tem muito cara bom aí. Escuta, e surf na piscina, como é que é isso? O surf na piscina é pós-moderno, né? Tem tudo a ver com a nossa época. Quem diria, cara, isso aí era sonho de criança, né? É mais ou menos como na nossa infância a gente imaginar que a gente fosse fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Telefone com telinha, que história é essa? Para quem é mais ou menos da minha idade, lembra dos Jetsons, né? Aquele desenho animado que os caras falavam na televisão, né? Com seus parentes, enfim, sei lá. E estamos nós aqui hoje dando uma de Jetsons, sem aquelas aeronaves que eles tinham, né? Porque eles tinham uns veículos bem mais legais, né, cara? Primeiro não fazia fumaça, segundo voava, enfim. Vamos ver se a gente vai viver eu só queria um robô daqueles para fazer faxina em casa em época de quarentena. Excelente. Cafezinho, faxina, né, meu? Nossa, meu. O que a gente tá fazendo de faxina, hein, Kátia? Meu Deus do céu. É faxina, é lavar louça, é lavar roupa, É o máximo. Vivendo de novo, né? Isso está sendo muito legal, cara. Eu tô aqui curtindo minha filha, a minha outra filha tá isolada em outro lugar, mas está sendo muito bom esse convívio, né, com os familiares. Acho que isso para todo mundo, né? Todo mundo que está tendo essa oportunidade. E nas nossas lives eu conversei com o Medina e com outros surfistas, né, falando exatamente sobre esse tempo que eles estão parados. Que na teoria, quer dizer, num mundo normal, não seria assim. Os caras estariam do outro lado do planeta, agora já na terceira ou quarta etapa do circuito mundial, né? Completamente envolvidos com aquilo. Mas não, pela primeira vez em, sei lá, na carreira inteira de todos esses surfistas, os caras estão há 3 meses em casa. Sim. Todos os atletas, muito né? bom, né? Principalmente para quem tem família. E aí, rola skate em casa em tempo de quarentena ou não? Eu parei com isso faz tempo já, Kátia. Skate não dá, velho. Skate é proibitivo. Porque assim, você não tem uma segunda oportunidade, né? No mar, se você cair, você cai na água, é uma delícia. Pô, refresca e tudo mais. No skate, caiu, você cai no cimento, meu rei. Aí dói, né? E eu já tenho ossos quebrados demais, então eu prefiro evitar. Mas assim, acho até engraçado, né, que a gente não tem aí uma campanha em movimento para a gente ter mais esporte, mais atividade física, mesmo em tempos de quarentena.
e que não seja dentro de casa, que possa ser ao ar livre, respeitando um certo distanciamento social, sei lá eu, né? Mas eu acho que a experiência de praticar esportes ao ar livre é o que está fazendo falta. Acho que para todo mundo. Para mim também, né? Certamente. Certamente. Eu entendo que nesse momento ainda em que se conhece tão pouco sobre tudo isso, a tônica tem que ser o cuidado, né, Tiago? Porque mesmo que se abram os parques e as ruas, as praias, com respeito ao distanciamento, a curva está subindo ainda, né, Tiago? Não dá para incentivar nada que coloque em risco ainda a multiplicação do vírus, como a gente está vendo. Mas a minha provocação é porque diz a história que o skate nasce como uma alternativa ao tempo em terra, né, do pessoal do surf. É isso mesmo? Isso. É uma das vertentes, né? Assim como o surf tem duas linhas de raciocínio aí na origem do skate. Uma delas, que para mim parece óbvia, é exatamente essa que você falou agora, de poder levar para a terra, né? Para o nosso ambiente, que na verdade a gente é terrestre, né? Queira ou não queira, levar para o nosso ambiente um esporte que a gente pratica no mar. Então eu acredito muito nessa tese de que o surf veio... na verdade, o skate veio como inspiração, com a inspiração do surf, né? Mas tem uma linha que diz que haviam, né, nos Estados Unidos, no começo do século passado, 1910, 1920, não eram veículos, tá? Mas eram como se fossem tábuas com rodas para carregar cargas grandes, né, principalmente nos portos, etc. E que isso se tornou um skate, passou a ser uma brincadeira depois de um tempo e tal, e que então a origem do skate não estaria no surf, mas estaria nesses carrinhos, digamos assim, né, que eram usados para levar carga no passado. Anterior ao patinete, inclusive. Depois teve o patinete, inclusive, acho que tem até mais a ver, para te falar a verdade, mas enfim, acho que casou, né, de uma forma ou de outra, sendo uma origem ou outra. A verdade é que o skate é uma espécie de surf no asfalto, era muito mais nos anos 70, pelo menos foi assim que o skate foi difundido, né? Nos anos 70 era de fato muito inspirado no surf, todas as manobras tinham a ver com surf, as piscinas, né? Elas imitavam, as piscinas vazias, que foi uma febre nos anos 70 também, elas imitavam a forma da onda, e aí o skate fica mais parecido com o surf ainda, né? Atualmente existe uma modalidade que também se tornou olímpica, que é o skate park, e o skate park é justamente o skate nas transições. As transições são imitação de onda, não tem o que falar, né? E os movimentos são muito parecidos com o surf. Hoje em dia, inclusive, o surf está se inspirando no skate. Se você reparar, de uns 10 anos para cá, as manobras aéreas, né, passaram a ser obrigatórias para os surfistas, né? Na minha época, a gente não usava aéreo, não tinha isso. O surf era na parede da onda, né? Então, você vê, o surf já evoluiu também e hoje em dia se inspira no skate. Vários aéreos que os surfistas dão são, na verdade, uma reprodução daquilo que os skatistas fazem em terra. É interessante ver como chega um momento que fica difícil de saber aonde as coisas se iniciam, né? Então você tem... começa o surf, depois você tem o skate, mas agora é o skate no surf. Enfim, o esporte vai mostrando como esse mundo ele é conectado e como às vezes é difícil brigar pela origem das coisas, porque quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Vai saber, né? O Homo erectus ou o Homo... Sapiens. Homo sapiens, Tiago, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Me diz uma coisa, como é que você vê esse futuro próximo do skate profissional e do skate olímpico? Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que o skate, para te falar a verdade, eu não tenho essa estatística. A gente precisa correr atrás um pouco dessa estatística para, de fato, saber e poder dizer com certeza.
Mas a impressão que eu tenho é que o skate é ainda mais praticado do que o surf. E que tem muitos amantes do surf que não surfam, mas que eventualmente dão uma voltinha de skate, entendeu? Quer dizer, o skate é bem mais acessível, ele é mais barato, ele está em qualquer lugar do planeta, com mar, sem mar, etc. e tal. E o Brasil, principalmente, é uma potência, tanto num esporte quanto no outro. Isso é a maior felicidade do mundo para a gente que gosta de esportes e para a gente que gosta do Brasil e que reconhece o talento e a força do brasileiro, né? Você, com as modalidades olímpicas, sabe mais do que eu, né? A quantidade de talento que a gente tem aqui no Brasil. Pode falar o que quiser, mas o atleta brasileiro é muito talentoso, em geral, né? E se você dá um mínimo de condição para ele, ele explode. Foi o que aconteceu com o surf brasileiro. Até a década de 90, a gente não tinha o hábito de viajar para surfar, a gente não tinha dinheiro para viajar para surfar. E o surf, por conta disso, ficava aquém do surf californiano e do surf australiano, onde eles têm acesso a ondas muito melhores, né? Na Califórnia você pega um voozinho, você está no Havaí, e tem ondas que você nunca vai ver aqui no Brasil, né? E grande parte do sucesso no surf, como em qualquer prática, é a prática. Então, o que a gente está vendo hoje... E o intercâmbio, né? E o intercâmbio, a troca de conhecimento e de experiência com outros estilos mesmo de fazer, né? Porque a onda também determina o estilo do surfista, né? Total, muito. E assim, e se o surfista não tem experiência com determinado tipo de onda, que era super comum na década de 90, porque os surfistas viajavam muito menos, né? Aí fica complicado de querer ganhar um título, né? Fica muito mais fácil para aquele cara que já tem o hábito naquela onda. E essa é uma das polêmicas levantadas pela WSL quando vem com esse formato diferente do surf-off. O surf-off seria essa bateria final que decidiria o título mundial. E muita gente diz, pô, mas você passa o ano inteiro correndo o circuito, com diversos tipos de onda, e em uma onda específica você vai definir quem é o melhor surfista do mundo? Tem uma certa controvérsia aí. Lógico que todo mundo quer ver uma disputa, né, mata-mata entre o primeiro e o segundo, mas a gente tem que também reconhecer que aquele cara que é mais constante em todos os tipos de onda merece um reconhecimento também, né? É mais ou menos como decatleta para o esporte olímpico, né? Você ter um cara que desempenha em 10 modalidades, é o atleta completo, né? Considerado assim o virtuoso de um atleta olímpico. Mas cada modalidade com a sua beleza, cada modalidade com a sua especificidade, e vamos ver o que é que vai nos esperar ainda para esse 2020, primeiro com adiamento, mas com o cancelamento dos Jogos Olímpicos cada vez mais anunciado. Onde que tem onda lá no Japão, Thiago? Você já surfou no Japão? Em tudo quanto é lugar. Não, eu nunca fui para o Japão, tenho muita curiosidade, quero conhecer. Inclusive, eu já tinha até um trabalho aprovado para a conferência de Yokohama, no Japão, que vai falar sobre os Jogos Olímpicos. Eu ia apresentar justamente a minha dissertação lá. Já estava tudo certo, mas né, a pandemia me deixou de novo um pouco distante do Japão. Agora, se Deus quiser, no futuro a gente vai lá conhecer. Agora, onda tem para todo lado no Japão, Kátia. É uma ilha, né? Então, quer dizer, tem onda para tudo quanto é lado. Dizem, inclusive, que em determinadas épocas do ano quebram altas ondas no Japão, mas não é o mais comum, né? O dia a dia do surf japonês é muito parecido com o dia a dia do surf paulista. Eu diria até que o nosso surf aqui em São Paulo tem mais potencial de onda do que no Japão, né? Então, e isso até seria uma vantagem para os brasileiros, né? Que estão acostumados, cresceram com esse tipo de onda. Eu vejo o Ítalo Ferreira mesmo lá em Bahia Formosa. São poucos os dias durante o ano que ele surfa uma onda maior de 1,5 metro, por exemplo, né? Geralmente ele surfa ondas menores do que isso. E ele evoluiu para se tornar o campeão mundial, né? Para você ter uma ideia de como o brasileiro tem talento, cara. Então, quer dizer... É muita capacidade de adaptação, né? Total. Assim, a adaptação é com a gente também, né, Kátia? Você vê que a gente já está aqui fazendo live, meu. É isso aí. Não é para qualquer um.
Me tiram o tapete e eu saio voando, não é assim? Vamos embora. Aliás, eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com você, que é uma honra para mim. Você, para mim, é um ícone, não só do esporte, mas da educação, principalmente. Muito obrigado por me acolher nesse grupo de estudos